Boa noite, meus amados irmãos e irmãs do curso Reino de Deus, uma nova vida lançada. Estamos aqui mais uma noite de sábado para mais uma aula e hoje trazendo o tema para vocês, poder no Reino de Deus. Mas antes de começarmos, vamos entregar nossas vidas ao Senhor e essa atividade, durante essa atividade. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos, Senhor, numa sala de aula, Pai, numa sala para aprender de Ti, para estudar a Tua Palavra, dando liberdade ao Espírito Santo para nos ensinar, nos guiar por toda a verdade. Nos abençoe, Senhor, aumente a raiz, Senhor, da Tua Palavra nas nossas vidas, nos fortaleça, nos oriente, nos guie, nos previna de todo mal, nos livre de tudo que não é adequado, Pai, que vem contrário à Tua Palavra. Confiamos em Ti e pela fé nós agradecemos esta noite e esse momento de estudo e de desenvolvimento das nossas vidas na Tua santa e gloriosa Palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso tema de hoje é poder no Reino de Deus. Talvez assim, quando nós pensamos no poder no Reino de Deus, nos vem aquela dimensão de vermos grandes efeitos, grandes efeitos no sobrenatural, no mundo, nos céus, o mar se abrindo, o sol parando, as estrelas se movimentando, descendo estrela. Porém, esse pensamento em relação ao poder não é esse que nós vamos trabalhar hoje. Não é essa a ideia de poder no Reino de Deus. Eu diria para vocês, pode acontecer de chegar uma pessoa até você e você ter a oportunidade de conversar com essa pessoa, falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e ao conversar a pessoa perguntar a você, como está aí no slide, se alguém me perguntar como é o Reino de Deus, o que devo responder? Essa é uma questão. Você está fazendo curso, você está aprendendo sobre a palavra, sobre o reino, sobre esse evangelho, e ficaria assim, bom, se alguém me perguntar como é o Reino de Deus, o que eu posso responder? Bom, pode você, dependendo, você vai ter ali pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que está lhe visitando, pode ser um irmão católico, pode ser também um ímpio, pode ser um colega de trabalho, pode ser também um irmão evangélico de uma outra denominação, e rolou aquela conversa e ele diz assim, como é o Reino de Deus? Bom, vocês vão perceber no próximo slide a resposta, que vocês vão responder com segurança. Esperamos, Você pode responder com segurança que o Reino de Deus é poder. O Reino de Deus é poder. Vocês vão ver que os dois versículos que nos embasam isso aí é 1 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 20 e Romanos 1, versículo 16, está aí na tela. O primeiro diz, porque o Reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. E o segundo versículo, que o apóstolo Paulo, ambos é o apóstolo Paulo, pois ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crer. Então, nós aprendemos na aula passada com o pastor Rafael, o Reino de Deus como um lugar de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo, e inclusive aquela cronologia que ele nos colocou, Primeiro nós somos justificados, depois nós temos a paz, depois temos a alegria no Espírito Santo, a alegria do Espírito em todas as dimensões, por dentro, por fora do nosso coração, no que fazemos, a presença da pessoa do Espírito Santo nos acompanhando por todo o tempo, a presença do próprio Deus dentro do nosso interior. Então aqui nós estamos vendo que essa pergunta, como é o Reino de Deus, ela pode proceder de qualquer pessoa para você. E quando você responder que o Reino de Deus
é poder, que ele não consiste em palavra, que ele é o poder do Evangelho, o que vai praticamente nos levar para a confirmação disso. No próximo slide vocês vão ver por que eu disse que uma pergunta dessa pode partir de qualquer pessoa, inclusive pessoas ligadas ao Evangelho, pessoas ligadas a outras religiões cristãs. Por quê? O bispo Roberto Macalister, ele colocou uma afirmativa que, apesar da palavra sobre o poder de Deus, muitos ortodoxos, católicos, evangélicos vivem e morrem sem jamais sentirem ou verem manifesto esse poder. E qual é a síntese disso? É de que a religião cristã não resolve as questões relacionadas às coisas da vida. Essas coisas da vida dariam uma lista gigantesca, né? Exemplificamos algumas para você poder caracterizá-las, que está aqui no slide. Os problemas da vida cotidiana, frustrações, perda, desapontamentos, traições, crises, doença. Inúmeras são as questões inerentes às coisas da vida, o que nos cerca de forma circunstancial, o que se nos apresenta diariamente a cada dia. Nesse sentido, provavelmente a pergunta que lhe fizeram, como é o reino de Deus, o poder que você respondeu, de que o reino de Deus é poder, naquele exato momento, talvez a pessoa não esteja, se for um ímpio, uma pessoa necessitada, talvez ela não queira ver uma estrela caindo, sol se apagando, mas ela quer ver o atendimento da sua necessidade mais imediata, ou seja, os problemas que lhe afligem, as coisas da vida que a cercam, que a deixam às vezes desanimada, preocupada, cansada, sobrecarregada. Essas coisas da vida são que ela aflige a qualquer pessoa, crente ou não. E é nesse sentido, quando você tem uma vida cristã, enfrentando as coisas da vida, mas não reconhecendo e não identificando o poder no reino de Deus, você não tem vitória sobre essas questões. Você convive com elas com naturalidade, como se como se elas morassem e habitassem, tivesse o direito de habitar na sua vida, no seu lar, na sua família, mas não, elas não têm esse direito. Então, viver esse poder, reconhecer esse poder e exercer esse direito do poder no reino de Deus, faz de você uma pessoa diferenciada, faz de você um crente diferenciado e um instrumento de Deus na vida dos outros. Então, o nosso objetivo é que, pelo menos, a gente não passe por essa vida sem identificar esse poder. Agora eu preciso também olhar com outro olhar para esse poder. Se vocês lembrarem, teve uma passagem em que Jesus, numa situação, numa adversidade que ele enfrentou numa cidade, né, que não queriam deixar o Senhor passar, Tiago e João consultou o Senhor: Senhor, quer que oremos como Elias para descer fogo do céu sobre eles? Ou seja, essa ideia de poder não é a ideia que nós vamos desenvolver, que a palavra de Deus desenvolve em relação ao poder no reino de Deus, mas algo aplicado, algo que você pode, deve e tem direito de se utilizar no dia a dia para enfrentar as coisas da vida. Seguindo o próximo slide, tem um porquê. Talvez você tenha imaginado, puxa, mas ortodoxos, católicos, evangélicos passam por toda a vida cristã sem reconhecer o poder no reino. Diria ali, porque esta grande maioria que abraçou o cristianismo, nesse slide que você está olhando agora nesse próximo slide,
Vou repetir, porque essa grande maioria que abraçou o cristianismo e que faz parte da igreja ainda não sabe o que é entrar no reino. Não é o nosso caso, que nós já tivemos uma aula anterior sobre isso. Como é que se entra no reino pelo novo nascimento e participar dos seus poderosos benefícios. Paulo explicou à igreja de Corinto a diferença entre um cristianismo de palavras e um reino com poder. Paulo fez essa distinção junto à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja dotada de conhecimento dos dons espirituais, até detentora de uma quantidade significativa dos dons espirituais. E também a igreja de Corinto estava situada num país que era o centro do conhecimento, que era a Grécia. Então, assim, a base da filosofia essa que sustentou todo o pensamento do mundo ocidental, ou sustenta até os dias de hoje. No próximo slide, nós queremos já desconstruir, né, uma ideia de que será o cristianismo anti-intelectual? Não. Mas Paulo bateu em cima de uma tecla. O apóstolo Paulo afirmou em uma igreja localizada na Grécia que a sabedoria humana, que é a igreja de Corinto, que a sabedoria humana nada vale como parte essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Olha, falar isso numa cidade da Grécia, centro da produção do conhecimento, talvez assim, só para vocês terem uma ideia, até os dias de hoje, o que fazemos e o que aprendemos em todas as escolas estão centrados na base daquele conhecimento que foi gerado à época, do conhecimento platônico, do conhecimento de Aristóteles, até os dias de hoje, durante toda a Idade Média, toda a Igreja Católica Romana, por 10 séculos, metade baseou-se em Santo Agostinho, numa visão de Platão, na outra metade baseou-se numa visão de São Tomás, baseado em Aristóteles. Então a própria igreja romana era influenciada por aquele conhecimento ocidental, e Paulo chega ali e diz para eles, a sabedoria humana nada vale como parte essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vamos ler com calma, que nós vamos trabalhar em cima desse trecho. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive com vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos no próximo slide. Fazendo um quadro demonstrativo com a explicação dessa passagem que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, a essa cidade, nós teríamos aí a proposição que o bispo Roberto colocou, um contraponto entre um cristianismo de palavras e um cristianismo pautado no poder do reino, ou no poder no reino, ok? Então, Paulo chamou a atenção no caso da prática dele, anunciava o mistério de Deus, que é o Cristo, anunciava o Evangelho de Jesus Cristo, principalmente crucificado, que era o Cristo justificando
nos justificando, levando sobre si os meus e os seus pecados, os nossos pecados. Era importante deixar claro para eles que não era um homem, mas era o próprio Deus levando sobre si os nossos pecados, como um projeto perfeito, completo de redenção humana. Alguém havia morrido no seu lugar. É o centro da mensagem de Paulo, o centro do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o nosso arrependimento para o Salvador. Ele é o Salvador dos nossos pecados. Ele é o Salvador, ele nos salvou da morte, porque ele levou sobre si os nossos pecados. Então, Paulo batia nessa tecla, mesmo sabendo ele decide-se nada saber entre vocês, ele decidiu nada saber entre eles. Paulo tinha uma formação filosófica, tinha uma formação de lei, da grande escola ao qual ele participou e do grande mestre que era Gamaliel. Mesmo sabendo, decide nada saber entre eles, deixando muito claro de que aquele conhecimento que ele detinha não era essencial para a pregação do Evangelho. Em fraqueza, temor e grande tremor, Paulo tinha uma história de ser um homem duro, perseguidor, forte, prendia, mandava matar, gerava medo sobre os outros, sobre os que pregavam a palavra. No entanto, ali ele se apresentava com medo, com temor, com respeito e grande tremor em relação a quem ele servia e em que missão ele tinha que cumprir, que proposta ele tinha para a vida dele. Sem linguagem persuasiva, ou seja, sem uma linguagem de convencimento, sem usando lógicas para convencer, muito comum na Grécia, muito comum naquele ambiente, de ter conjunto de argumentos lógicos que levem você a convencer, que leve eu a te convencer da minha ideia ou da minha proposta. Sem ostentação de sabedoria humana, sem ostentação de linguagem, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ao final da passagem, Paulo deixa muito claro, para que a fé deles se assentasse nessa proposta de Espírito e de poder, mas que a fé deles não se assentasse na oposição do que ele não fez. E é justamente do que na oposição, ou do conjunto de coisas que ele não fez, que muitas vezes a fé do cristão está assentada. Então, do outro lado da oposição do que Paulo não fez, o que nós denominamos de cristianismo de palavras, nós temos o anúncio do conhecimento humano, apoia-se sempre em sabedoria humana, muitas vezes pela dimensão cultural, pela dimensão social de quem prega a palavra, de quem leva a palavra, na eloquência do líder, centra-se nas obras, seja obras sociais, nas grandes obras de caridade, que traz a atenção midiática para uma obra, para um grande homem, um grande pregador, seja através de prêmio Nobel, seja através da canonização no âmbito da Igreja Católica Romana daquela pessoa, por ter feito aquelas obras, linguagens persuasivas, argumentos lógicos, você sai dali convencido, você sai persuadido, de que tanta sabedoria sobre aquele homem, que palavra de sabedoria, que palavra, que conhecimento que esse homem tem. Então a tua fé começa a sentar nessas variáveis, nessas categorias, ostentação de linguagem, desenvolve-se nas diversas vertentes teológicas, como tem a teologia da libertação, teologias mais ideológicas, mais voltadas aos campos ideológicos, aos campos sociológicos, teologias voltadas nos aspectos culturais da antropologia, que traz o homem como centro das coisas, e mais análise histórica sobre isso. Então, Paulo, ele sabia que ele estava num lugar onde a força era dada pelo conhecimento, pela sabedoria, pela filosofia, que era a forma que a época, era a ciência da época, a filosofia.
A filosofia explicava todos os fenômenos da natureza, ou tinha essa proposta, e embasou, quando a ciência nasce, embasa-se também no campo filosófico. A filosofia é chamada mãe da ciência. Paulo não. Paulo estava chamando a atenção deles para falar o mistério, para levar o evangelho de Jesus Cristo, principalmente de forma crucificada, sem nada saber, ou seja, abrindo mão de todo o conhecimento que ele já havia detido, mas não era essencial na pregação do evangelho, mas em fraqueza. Bom, vamos avançar aqui. Como é o poder de Deus? Como nós poderíamos dizer assim, né? Agora, falamos do poder no reino, mas como é o poder de Deus? Como se dá esse poder? Primeiro ponto, é a demonstração do Espírito Santo por intermédio da palavra e da pregação. Vejam, esse poder é demonstrado pelo Espírito por intermédio da palavra e da pregação. Às vezes, vocês vou falar de um modo mais geral. Às vezes nós temos o pastor da nossa igreja, o pastor Roberto Leal, agenda a pregação dele e ele coloca lá o tema, por exemplo, aquietai-vos. Quando ele coloca esse tema, eu já começo a me ver necessitando daquela palavra. Quando o Espírito Santo orienta o pastor Roberto Leal a mensagem, eu já me vejo necessitando daquilo ali. Não é só essa, não. Há várias outras palavras que ele tem colocado, né? E eu já me vejo ali. Quando ele começa a desenvolver a palavra de Deus, eu vejo, né? E vejo também pelas manifestações dos meus irmãos em Cristo que estão assistindo a pregação dele, comentando e ouvindo, como ela se encaixa às nossas necessidades cotidianas, como ela vem atender a uma necessidade provocada dentro da minha vida, dentro do meu trabalho, dentro do meu cotidiano, de um problema de coisas da vida, de um daqueles problemas de coisas, coisas da vida, daquelas coisas que nos aperta, que nos oprime, que nos entristece, que nos enfraquece. Então, por meio da palavra e da pregação, o poder de Deus, o poder no reino de Deus, ele age e me fortalece. É esse poder de mudança, de transformação, que é significativo para o entendimento do poder no reino. Não as estrelas caindo, não o sol se apagando, não o mar se abrindo, mas numa necessidade que eu enfrento diariamente, que nós enfrentamos diariamente. Esse poder, ele vem demonstrado na palavra e na pregação. E atente que não é só essa pregação. Do mesmo modo que eu coloquei uma situação no início da nossa aula, quando alguém perguntasse para vocês como é o poder, ou como é o poder no reino de Deus, ou como é o reino de Deus, qualquer pergunta dessa já é uma oportunidade para a palavra de Deus ser proferida. Isso às vezes acontece na sua casa, no seu local de trabalho. O inimigo sabe desse poder, de que o poder de Deus está contido na palavra e na pregação. Então, quando essa oportunidade se apresenta, o Espírito Santo, por favor, vou te dar um conselho assim, ora, 30 segundos, de olhinho aberto mesmo, 30 segundos, fala: Espírito Santo, guia-me na palavra da verdade, guia-me na palavra da verdade, porque você já deve ter passado por isso. A pessoa dá uma brecha, uma oportunidade, pelo próprio Espírito Santo de Deus conduzindo ela para elaborar uma pergunta para você em relação a Deus, a palavra de Deus, ao reino de Deus. Quando você começa, o inimigo tenta fazer que ela desvie da palavra. A tendência é falar mal dos pastores, falar mal de dízimo, falar do último escândalo envolvendo uma liderança evangélica,
falar de um grande escândalo envolvendo uma denominação, uma coisa que aconteceu longe do país. Então vão se pegar até o próprio Deus, né? Querendo acusar, ele vai tentar fazer alguma coisa para que você se perca, para que você não trabalhe na palavra. Por isso que eu digo, em 30 segundos você assim, Espírito Santo, me guie na palavra, o Espírito Santo vai lhe ajudar, ele sabe da tua memória, ele sabe da tua leitura bíblica, e ele vai trazer a palavra correta, ideal, adequada ao poder de Deus agir naquela vida. Então, crer nisso é uma oportunidade. A outra oportunidade, e que nós temos que aproveitar mais, é trazer essas vidas até a igreja para assistir uma pregação, ou levar a pregação, enviando as nossas pregações, as pregações dos pastores, para essas pessoas. Porque o poder de Deus, o poder no reino de Deus está contido na palavra e na pregação. Então, assim, as pessoas perderam um pouco esse hábito de convidar as pessoas para vir à igreja, para assistir um culto. E muita atenção, no momento da pregação, no momento da mensagem, ali está o poder de Deus. Então, assim, você vê que ao final da mensagem com nossos pastores, as pessoas começam a se, graças a Deus, que palavra, puxa, eu fui alimentado, puxa, eu estava precisando, caramba, como Deus agiu. Exatamente, não foi apagando o sol, mas foi atuando sobre as coisas da vida, alimentando, resolvendo, curando, libertando e transformando. Voltando ao slide, o segundo ponto da ação divina no caso ali, o poder de Deus é a ação divina nos membros do corpo de Cristo. Nós também, enquanto igreja, também necessitamos desse poder. Também necessitamos de palavras de poder. Às vezes estamos enfrentando lutas que só Ele conhece, mas precisamos também ouvir. Precisamos sentar durante a pregação com atenção. Nós temos que entender que aquele momento da palavra, aquele momento que o pastor está trazendo aquela palavra, tem um componente de poder ali. Não é uma aula, a pregação não é uma aula, é um momento do exercício do poder de Deus na minha vida e na sua vida. Então, assim, eu estou indo à igreja com culto, eu vou cultuar a Deus. Pode cultuar, louvar, ofertar, adorar, gritar, mas na hora da cirurgia cardíaca você fica atento que vai vir uma palavra de Deus, é o poder de Deus, é o poder no reino de Deus agindo ali. E o terceiro ponto que está nesse slide, em relação ao poder no reino e o poder de Deus, é a intervenção de Deus nas vidas dos que ouvem a sua palavra e desejam segui-la. Esse terceiro ponto é para aqueles que ainda não conhecem a palavra, que ainda não ouviram a palavra, que ainda não receberam o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, por exemplo, 3 aspectos nós colocamos para vocês aqui. É a palavra por meio da pregação, é a ação divina também sobre os nossos corações, como membros da igreja. E terceiro, é a intervenção de Deus na vida dos que ouvem a sua palavra e desejam segui-la. Então, o poder de Deus está muito ligado à pregação e à palavra. Voltando, você talvez está com o texto anotado aí, você não precisa retornar agora, mas quando Paulo, o texto básico de análise que nós colocamos hoje aqui, que foi 2 Coríntios 2, do versículo 1 a 5, vocês vão ver que no versículo 4, o Paulo está dizendo: a minha palavra e a minha pregação, olha que ele está, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Então ele está associando a palavra e a pregação. E ao final tem o para quê.
do último versículo, versículo 5, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a fé, ela vai se assentar nesse poder de Deus. A fé do membro da igreja, que tem suas necessidades atendidas por uma ação divina, a fé daquele que chegou ali desesperado, escravo do império das trevas, mas que recebeu aquela palavra e foi transportado para o reino. Então a fé dele está assentada no poder de Deus, no poder do Evangelho de Deus. Só para nós, eu queria que eu fiz um exercício antes de concluir no livro João, o Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros 4 ou 5 versículos, você não precisa abrir agora, eu vou passar na tela, eu parafraseei e vocês vão perceber que vocês vão ver na tela que eu troquei a palavra verbo, né? No princípio era o verbo, entendendo o verbo como palavra, e eu troquei o verbo e botei palavra, parafraseei um versículo para nós pensarmos, para nós trazermos no nosso coração um olhar em relação ao poder de Deus que está na palavra. Então está aí na tela. No princípio, na tua Bíblia está, no princípio era o verbo. Aqui nós estamos parafraseando, tá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. A vida estava nela, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Olha que bonito, olha que leitura, como é que eu falei assim, meu Deus, será que nós temos dado valor ou temos identificado com os nossos olhos no poder de Deus contido na palavra e na pregação? Ou temos colocado isso numa rotina como mais um hábito, uma sequência do que tem que se fazer dentro de uma vida religiosa, sem poder? No nosso último slide, agora concluindo, nós temos aí, esse poder começa a manifestar assim que a palavra do Evangelho do Reino de Deus é pregada, levando quem ouve a abraçar a fé em Jesus Cristo e a adotá-lo como estilo de vida. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, que nós colocamos como base dessa aula, estava lá, pois não me vergonho, versículo 16, não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você em casa meditar sobre esse capítulo 1, você vai ver a lista de coisas, de pecado, de erros que impregnava toda a humanidade, e ainda impregna até os dias de hoje. Se nós lermos rápidos assim do versículo 28, e aí é um ponto importante do versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o poder de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Aí vem uma lista de pecados, aí vem uma lista de coisas que dominam a mente humana, que dominam os homens. Aí o 29 diz, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia, embora conheçam a sentença de Deus. E vai por aí a lista. Agora, ele encerra esse parágrafo com uma frase que me impactou. Eles não somente as fazem, aquelas coisas, mas também aprovam os que as praticam. Existia, e ainda existe no dia de hoje, um modo politicamente correto de não abordar o pecado, de estar sempre com a maioria.
de entender, de banalizar o pecado, de entender que isso faz parte do movimento natural da sociedade. Por isso, hoje, você, se for falar do Evangelho do Reino, provavelmente você vai ser recriminado, provavelmente você vai ser isolado, discriminado, perseguido. Olha, e vai ser citado como um cara quadrado, conservador. Porém, Paulo, antes de abordar tudo isso, ele deixou claro: pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Qualquer um desses com esses males, no momento que ouve a palavra de Deus, o poder de Deus age na vida dele. E se ele crer, ele vai ser transformado. Esse é o poder no reino. Esse é o poder de Deus. Então, assim, ele diariamente está nas nossas vidas por meio da palavra e por meio da pregação. Não vamos mais perder as oportunidades nas pregações dos nossos pastores, e principalmente atendem os temas da pregação do nosso pastor Roberto Leal. Ela vem de forma cirúrgica em situações que são coisas que nós passamos no cotidiano, no dia a dia. Aí está o poder de Deus. Temos pastores, temos homens usados pelo poder de Deus. Não apagam o sol, não trocam as estrelas, não mudam as estações do ano, porque não é esse mais o tempo de se fazer isso, mas é o tempo de se transformar vidas. E o único poder que existe hoje nos dado para a transformação de vida é o poder do Evangelho no reino de Deus. Eu espero que tenha deixado isso mais ou menos claro assim para vocês, mas é com muita alegria que eu tomo consciência disso, como isso interfere no meu modo de agir, como isso interfere na minha prática, como isso me leva a uma alegria muito grande de conseguir enxergar a quantidade de vezes que o poder de Deus entrou na minha vida, modificando meu jeito de ser, modificando meu jeito de agir e modificando os que estavam à minha volta. Então isso é de muita alegria. Como disse o pastor Rafael, o reino de Deus é um lugar de justiça, paz e alegria no Espírito de Deus. Amém? Agradeço vocês terem ficado aqui até o momento. Peço que Deus abençoe sua casa, sua família, a sua continuidade de noite de sábado. Abra o seu coração e o meu também mais e mais, para no domingo darmos oportunidade ao poder de Deus de fazer verdadeiras revoluções no nosso interior. Amém? Fiquem com Deus e que Deus os abençoe rica e abundantemente.